Olá, estudante, aqui é o professor Clécio do Que Tal Matemática. Sejam bem-vindos ao nosso canal Que Tal Matemática. Mais uma questão do Enem. Nessa questão nós vamos trabalhar a definição de logaritmo. E antes de nós resolvermos essa questão, peço que faça inscrição aí no nosso canal, né, para você receber as notificações. E antes disso, roda a vinheta para nós resolvermos esse exercício. Então, nós estamos na questão número 2, né, do caderno azul do Enem de 2019. Vamos fazer a leitura da questão em primeiro momento. A hidrangeia macrophylla é uma planta com flor azul e cor-de-rosa, dependendo de quem? Do pH do solo no qual está sendo plantado. Em solo ácido, ou seja, com o pH é menor do que 7, a flor é azul, enquanto em que o solo alcalino, ou seja, quando o pH é maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangeia de cor de rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida num solo onde o pH é inferior a 8, ou seja, ele é menor do que 8. Sabendo que o pH é igual a quem? Ao log de x na base 10, em que x é a concentração de íons de hidrogênio. Para produzir a hidrangeia de cor de rosa de maior valor comercial, ou seja, onde o pH dela é inferior a 8, e nós vamos trabalhar com a cor de rosa, né? Deve-se preparar o solo de modo que x assuma um desses valores aqui. E agora, depois que nós fizemos a leitura dessa questão, vamos analisar os conhecimentos matemáticos que traz essa questão. Essa questão traz praticamente a definição de logaritmo e um conceito importante de desigualdade que nós vamos estar vendo agora. Eu vou pegar um exemplo qualquer, né, onde P está entre 2 e 4 e o P vale menos x. Então, eu vou substituir no lugar do P, eu vou colocar o menos x, é o que está sendo proposto, e como nós vamos entender um pouquinho mais esse exercício. Eu vou tirar o menos daqui. Como que eu tiro o menos daqui? Eu vou lá, né, vou entender o seguinte, eu vou multiplicar toda essa desigualdade por menos 1. E ao multiplicar toda essa desigualdade por menos 1, olha só o que vai acontecer, né? Menos com mais vai dar menos, menos o quê? 2. Vou olhar só os valores primeiros. Menos com menos vai dar mais, 1 vezes x, x. Mais com menos, menos 4 vezes 1, 4. E vou inverter, onde é menor vai passar para maior. Por que eu inverti? Por conta do menos 1 aí, tá ok? E neste caso aqui, ó, eu entendo o seguinte, eu tenho, na verdade, uma reta onde eu vou olhar aqui o 0, eu tenho aqui o menos 2 e eu tenho aqui o menos 4. E o que significa esse x entre menos 2 e 4? Então, todos os valores aqui entre menos 2 e 4. Eu vou escolher um valor, só para mim dar o exemplo para vocês, entre menos 2 e menos 4, ou menos 4 e menos 2, eu vou colocar aqui o valor de menos 3. Tá ok? Poderia pegar qualquer outro, vou escolher aqui o menos 3. E como que a gente pode verificar esse menos 3 aqui? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa desigualdade e vou separar em duas partes. Ó. Menos 2 maior do que x e x é maior do que menos 4. Tá ok? E aqui eu vou colocar o menos 3. No lugar do x, eu vou pôr menos 3 só para me explicar para vocês. Ó, aqui eu vou colocar o menos 3, aqui eu vou colocar o menos 3. Então, vamos lá. Menos 2 é maior do que menos 3. Lembra? Como é negativo mais próximo de zero, então essa satisfaz, né? E menos 3 é maior que menos 4. Sim, menos 3 está mais próximo de zero do que o menos 4. Eu só vou inverter aqui para ficar mais fácil depois para me explicar os outros, continuar o exercício. O quê? Vou pegar o x, colocar desse lado, colocar o menos 2 desse lado e vou inverter aqui. Onde é maior, vai passar a menor. E se eu for fazer análise aqui, ó, e for colocar o menos 3, ó, né? Menos 3 é menor do que menos 2. Menos 3 é menor que menos 2, ou seja, menos 2 é maior que menos 3. Então, eu tenho essas duas condições aqui.
tá ok? Vamos para a nossa definição de logaritmo. A definição de logaritmo é log de b, né, na base A, onde o B tem que ser diferente de zero, né, tem que pertencer aos reais diferente de zero, e onde este A aqui, ele é diferente de 1. E como que a gente resolve esse logaritmo aqui? A gente pega o A, eleva ao x como expoente, né, onde esta igualdade aqui é uma equação exponencial. Vamos ver um exemplo aqui bem rapidinho, bem na prática. Existe, né, nós vamos pegar o 10, elevar à terceira potência e vamos igualar a x. Existem propriedades, existe uma série de situações aqui do logaritmo, mas olhando só para a definição, é isso aqui que eu preciso saber. Eu vou pegar o 10, elevar à terceira potência e vou igualar a x. Tá ok? Vamos lá para o exercício. Analisando de novo a questão, eu tenho que saber, vendendo ela comercialmente, o valor comercial, o que mais me atrai é pensar que ela vai ter que ser um pH inferior a 8 e, obviamente, eu vou ter que trabalhar aqui com a cor rosa, com pH maior do que 7. Ou seja, o pH vai estar entre 7 e 8. Só que o pH não é qualquer valor, né? O pH é quem? Menos o log de x na base 10. Olha como que vai ficar isso resolvendo a questão. O pH entre 7 e 8, só que o meu pH, o que vai ser? É o menos log de x. Mas vamos entender, antes de nós resolvermos essa questão, vamos entender aqui um pouquinho dessas alternativas, né? Eu sempre gosto de fazer isso para me explicar os detalhes da questão. Né? Então, vamos entender o seguinte, ó, não resolvi ainda, mas qualquer valor acima de 10 a menos 8. Qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7. Então, das 5 questões, né? A gente analisa essas duas primeiras, falando de 10 a menos 8, a 10 a menos 7, valores maiores do que 7, menores do que 8, e valores maiores do que 70, menores do que 80, ou valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Vamos entender o seguinte, se o pH aqui entre 7 e 8, ela não pode ser só maior do que 10 a menos 8. Então, essa questão aqui, ó, a gente pode entender como ela não pode ser. Ah, se está entre 7 e 8 e olhando para o pH, o que vai acontecer? Né? Não pode ser inferior só que a 10 a menos 7. Tem alguma coisa aqui que está faltando. Os valores maiores do que 7, menores do que 8. Eu não sei, mas só olhando aqui sim, mas só que tem um pH e dentro desse pH tem um logaritmo. Né? Vamos analisar essas daqui. E eu tenho sempre essas duas. Então, repetindo, sempre das 5 alternativas, 2 foge um pouco dos padrões, e a gente 3 para analisar, e 2 a gente analisa melhor. Então, como que vai ficar aqui essa questão? Entre 7 e 8, o pH. Vou substituir. Vou colocar 7 é menor do que o pH. Quanto que vale o pH? Menos o log de quem? De x na base 10. É menor do que 8. Lembrando, aqui é negativo. Como que a gente fez lá da desigualdade? Por isso que é importante a gente olhar lá a desigualdade. Nós multiplicamos por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, olha só o que vai acontecer. Vamos olhar os números primeiros. Mais com menos 7 vai dar o quê? Menos 7. Menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai dar quem? Log de x na base 10. Opa, tiramos o menos lá. E mais com menos vai dar menos 8. E lembrando que uma aqui é menor, vamos inverter os sinais. Tá ok? E agora, olha só o que nós vamos fazer. Né? Vamos utilizar aqui a definição de logaritmo que nós vimos ali um pouquinho antes, no slide anterior. Como que a gente resolve isso? Né? Para deixar somente o x aqui, a gente vai fazer como? Que vai ficar quem? 10 expoente menos 7, que é menor do que x. Tá ok? Ó, a ideia é pensar nisso daqui, ó. Se nós tivéssemos assim, tá ok? Como que era? Pela definição que nós vimos, 10 elevado a 7 igual a x. Tá bem? É esse raciocínio que nós estamos utilizando aqui. É maior do que quem? 10 elevado a menos 8. Tá ok? E olha só o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar, dividir ele em duas partes, que nem nós fizemos lá, 10 a menos 7
é maior do que x e quem? X é maior do que 10 a menos 8. Portanto, aqui eu vou inverter, conforme nós vimos na desigualdade lá. E aqui eu vou inverter o sinal. Onde é maior, passo a menor. E eu tenho como esta e esta a solução do exercício. E se nós olharmos nas respostas, olha lá, x é menor do que 10 a menos 7. Valores menores que 10, perdão, aqui, valores menores que 10 a menos 7, está aqui. E valores maiores que 10 a menos 8, x maiores que 10 a menos 8. Então, a alternativa correta é a alternativa E, que satisfaz esta condição e esta. Onde tem o x é maior que 10 a menos 8, então, o valor de x é maior que 10 a menos 8, e x é menor que igual a 10, menor do que 10 a menos 7. Tá ok? Para resolver essa questão, fiz aqui um resumo dela, fiz um mapa mental, onde nós fizemos a leitura da questão, né? Pegamos a questão, fizemos a leitura, tiramos os conhecimentos matemáticos dela e dois conhecimentos muito importantes, eles juntos, vocês viram, né? Só esse conhecimento eu não resolvo, só esse conhecimento eu não resolvo, eu preciso dos dois conhecimentos, desigualdade e de logaritmo, e depois disso eu volto para a questão, faço a análise da questão e resolvo esta questão, né? Peço para vocês agora que assistiram, recomendo que nos comentários vocês coloquem aí qual é o grau dessa questão para vocês, né? Você achou que essa questão é fácil, essa questão é média ou essa questão é difícil? Justifique suas respostas e bons estudos a todos. Até a próxima questão.